Sindsaúde PE. Atenção para o top de 8 segundos. Dentro de instantes, pronunciamento do presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Seguridade Social do Estado de Pernambuco, SindPE, Tiago Oliveira. Boa tarde, companheiros e companheiras, amigos e amigas, irmãos, camaradas. Estamos terminando mais um ano de mandato à frente do Sindsaúde e não podíamos perder a oportunidade de passar nossa mensagem de fim de ano, ao mesmo tempo que aproveitar para prestar esclarecimentos, para passar para o trabalhador todo este tempo de luta que nós estamos à frente desta honrosa entidade. Iniciamos nossos trabalhos em 2010 e saibam vocês, enfrentamos muitas dificuldades. Dentre elas, a falta de credibilidade por parte da categoria, a falta de credibilidade política do sindicato em relação às outras entidades e ao meio social, e também a questão de ordem financeira, essa muito dura, muito difícil, mas que nós, com atitudes fortes, severas, com controle máximo, conseguimos equilibrar. Dentro do sindicato, foi necessário nós reestruturarmos as ações, nós corrigirmos e afastarmos os aspectos de ordem negativa, fazermos algumas reformas, introduzirmos a informática de forma mais eficaz, ao mesmo tempo que tínhamos que trabalhar junto com a categoria para readquirir a confiança que era tão necessária para que nós pudéssemos lograr êxito durante nosso mandato. Uma das dificuldades no início que enfrentamos, como já falei, foi a credibilidade do trabalhador. Nós chegávamos depois de um processo eleitoral vitorioso no voto, que é fundamental, nós adentramos as unidades e tínhamos dificuldade porque o trabalhador sequer estava dando oportunidade ao sindicato para o diálogo, para a conversa. Mas conseguimos superar, iniciamos um trabalho forte, um trabalho pesado, olhando olho no olho, dentro da base, em todas as bases do sindicato, em todas as GERES, e a partir daí conseguimos iniciar o nosso trabalho de forma mais eficaz, porque a categoria precisava ver o sindicato próximo a ela. É importante registrar que a categoria também estava indignada, raivosa, e que o sindicato, a direção tinha dificuldade em estabelecer uma relação, porque nós viemos de uma greve, e essa greve, mesmo sendo considerada legal, o governo arbitrariamente efetuou o desconto dos trabalhadores. E uma das medidas que nós tomamos, eu diria que é uma medida inédita, corajosa, difícil, porque nos deixou amarrado durante muito tempo para outras ações, comprometeu as ações do sindicato, foi a devolução da greve. Devolvemos o dinheiro ao trabalhador e o trabalhador, a partir disso, readquiriu a confiança, porque não é fácil você participar de um movimento grevista, como o que aconteceu, suspender uma greve da forma como foi suspensa e o trabalhador sair totalmente prejudicado. Nós devolvemos esse recurso e entramos com ação na justiça, mas como todo mundo sabe, a justiça é lenta, demora muito, nós ainda estamos no aguardo de um posicionamento. Uma de nossas prioridades foi melhorar a comunicação, e essa comunicação no sentido mais amplo. Nós precisávamos chegar à categoria e discutir com a categoria todos os problemas relativos a ela. A comunicação, ela se deu através desse contato, que é fundamental, mas também foi necessário nós utilizarmos todo o material onde nós propagávamos e nós esclarecíamos a categoria como reforço do debate que nós travávamos dentro das unidades.
produzimos mais de 800 mil panfletos, cartazes, folders, produzimos e levamos para a categoria, extraímos da justiça todas as ações que nós conquistamos e passamos para a categoria para que ela tomasse conhecimento, além dos ensinamentos naturais dos direitos do Estatuto do Servidor, dos direitos legais dos trabalhadores relacionados ao ambiente de trabalho, né, ao direito que o Ministério do Trabalho concede, que a Constituição concede a todo trabalhador, no nosso caso, da saúde. A comunicação, ela também foi ampliada e hoje nós fazemos uso das redes sociais. O sindicato tem um blog, esse blog está surpreendendo, porque nós já temos 12 mil acessos em menos de 3 meses. É um blog que leva todas as informações para a categoria, mas nós não nos esquecemos de chegar junto à base para conversar, porque papel, rede social, tem toda uma importância, a gente sabe, mas o mais importante é aquele contato direto, e isso nós temos feito com maestria, porque já andamos, inclusive, mais de 800 mil quilômetros viajando todo esse interior. É um sindicato onde as bases são muito distantes umas das outras, visitando os municípios filiados ao Sindisaúde, debatendo com o prefeito, debatendo com o Ministério Público, debatendo dentro das unidades, nas negociações. Essa comunicação, ela foi fundamental, também com os sindicatos, utilizando a mídia, mas foi difícil, porque lamentavelmente a gente sabe que parte da mídia reza pela carteira do governo, a gente sabe que existe uma propaganda, uma verba de propaganda institucional, e essa verba, as emissoras de rádio e televisão não querem criticar o governo, as ações erradas, e isso o sindicato teve muita dificuldade e vai continuar a ter, mas nós preferimos, não é, ficar com essa dificuldade a ter só o que falar, aquilo que a mídia deseja, só o que eles permitem, só o que a censura permite. Então o sindicato tentou e vem tentando, mas não obtém esses espaços, porque ninguém quer ouvir falar mal de governo, ninguém quer ouvir falar mal das instâncias de justiça ou do Poder Judiciário, até porque vocês sabem que a mídia, o Poder Judiciário, os poderes constituídos andam muito juntinhos uns dos outros e boa parte deles, infelizmente, ligados ao governo. Implementamos, corremos atrás, batalhamos, lutamos, e algumas ações políticas têm que ser apresentadas para o trabalhador. Houve muita mobilização, muito esforço do sindicato, mesmo enfrentando uma série de dificuldades, como é do conhecimento de todos. O plantão extra arrefeceu, juntamente com os contratos, a luta, mas o sindicato não desistiu, o sindicato foi perseverante. Organizamos 3 paradas, 2 paradas nacional e 1 parada estadual. Mobilizamos algumas unidades, como restauração, como HGV, várias unidades do interior para paradas momentâneas, paradas devido aos abusos praticados pelo governo ou pela gestão da unidade hospitalar. E procuramos, dentro dessa linha, levar à categoria o estímulo, o ânimo, a presença do sindicato, que é fundamental, né, para que a categoria se engajasse. Em todos os lugares que nós realizamos atos, com pouco ou muito trabalhador, nós obtivemos resultados. Os objetivos foram alcançados. Algumas unidades, no momento que reivindicaram a presença do sindicato, o sindicato esteve presente. E nós temos vários exemplos de lutas concretas, com resultados concretos. Vitória de Santo Antão, por exemplo, nós articulamos um movimento dentro da unidade que a polícia chegou, inclusive, a querer nos levar, mas a categoria unida e forte não permitiu. E o resultado desse trabalho, dessa mobilização, desse movimento, foi o melhor. Fizemos também paradas em unidades como Palmares, como Getúlio Vargas, Restauração, onde os trabalhadores teriam, assim como aconteceu em 97, a retirada dos ganhos de produtividade dele, em torno de 50%. Nós fomos lá, paramos tudo,
fomos para a avenida, mostramos nossa indignação para que a história do ano de 97 não se repetisse, coincidentemente do mesmo governo, e o resultado também foi o melhor. Fomos participar do ato contra a construção daqueles estádios da Copa, paramos lá o metrô, corremos atrás, participamos da Conferência Nacional de Saúde, onde tivemos um destaque extraordinário, a Conferência Estadual de Saúde e o mais importante, o Fórum Mundial de Saúde, onde nos destacamos por conta dos nossos questionamentos, da nossa indignação com relação a um processo que o governo do Estado instalou, juntamente com o secretário de Saúde, que é o empresário, que foi a privatização da saúde. Então, dessa forma, também participamos da conferência, como um dos organizadores da conferência estadual contra a privatização da saúde. Muito bom o resultado, mas vocês sabem que a luta é difícil. No entanto, tudo que realizamos, como um movimento lá em Vicência, por exemplo, onde paramos por 62 dias, né? O movimento em Floresta, onde a grande maioria dos sindicatos, né, onde a grande maioria das lideranças não quer se expor, mas nós fomos para dentro da cidade, desafiamos a prefeitura e corremos atrás de resultados. Então, essas ações de ordem política, elas são importantes para encorajar, para mostrar a independência, para mostrar a coerência, para mostrar a efetiva luta que o sindicato vinha e vem travando. E isso, com certeza, aumentou nossa confiança em relação à categoria. A luta tinha que continuar e novas frentes nós tivemos que abrir. Por exemplo, nós começamos a enfrentar um problema de ordem geral que preocupou e preocupava muito o sindicato, que era a questão dos aposentados. Os aposentados são considerados pelo governo e até pela própria sociedade, que muitas vezes é uma sociedade hipócrita, como descartáveis. Uma vez aposentado, para o governo não serve mais de nada, mas para o Centro de Saúde não. Esse aposentado sempre teve e sempre terá importância. Começamos uma luta de reagrupar, de convocar, de fazer o chamamento para esses aposentados para participar em ações efetivas dentro e fora do Centro de Saúde. E hoje já reunimos um grupo considerável. Esses aposentados, além de atividade de lazer, para descontração, para aproveitar parte da vida deles esquecida por ele, pelo próprio Estado, esses aposentados estão realizando atividades dentro da entidade, dentro do Centro de Saúde. E nós estamos abrindo várias frentes nos interiores, onde nós vamos também propiciar atividade para esses aposentados. Contratamos uma professora e ela pratica artes, né? Tem um momento de instruir, de ensinar esses aposentados, né? Fazendo artesanato, para que esses aposentados se sintam úteis. E todas as vezes que eles se reúnem, nós passamos as informações relativas à categoria. Também estamos tentando montar um grupo teatral com eles, para que eles estejam em atividade, porque toda mente tem que estar em atividade constante. A ociosidade é um dos grandes problemas, e como os aposentados não têm vez em lugar nenhum, o Centro de Saúde tem propiciado essas atividades para que eles se sintam úteis e que a gente aumente a expectativa de vida desses aposentados. Dentre as ações sociais, nós iniciamos uma luta muito pesada na mesa de negociação geral e depois nas relações diretas com o governo, nas negociações específicas, porque nós estávamos enfrentando um problema gravíssimo, que era a vinda do trabalhador do interior para vir fazer perícia médica aqui na capital. Todos sabem que a perícia médica é um direito do trabalhador realizá-la no ambiente de trabalho, na sua localidade, onde ele mora. E o trabalhador do Estado sendo obrigado a vir do interior para fazer perícia médica aqui na capital.
Para nós, isso é um constrangimento, é um abuso. Tentamos discutir várias vezes com o governo e o governo enrolou demais e não tomou providência nenhuma. Então, entramos com ação na justiça e tivemos uma decisão judicial, mas uma decisão judicial que tem que ser questionada, porque ela em parte favorece o trabalhador, mas deixa muito em aberto essa própria decisão, fazendo com que o Estado pratique o abuso. Esse trabalhador teria que vir para a capital, como eu já falei, para realizar essas perícias, mas o Sindsaúde exige que o trabalhador fique na sua cidade e orienta e reforça mais uma vez, não venha fazer perícia médica na capital. Se o departamento de pessoal do hospital não receber sua licença, sua documentação, vá com 2 testemunhas e peça para ele assinar declarando que não recebeu. Nós fomos à secretaria ao IRH e ao chegar no IRH ainda tivemos depoimento da coordenação que isso era uma ação conjunta do governo do estado com o Conselho Regional de Medicina, como se eles mandassem isso. Eles esquecem que médico tem carro, que os funcionários do governo do IRH, aqueles comissionados têm carro, mas o trabalhador do interior não tem. E o sofrimento é muito grande. Então, essa decisão judicial, ela define que só não deve vir os casos graves. Mas não precisa ser grave, não é? Porque a despesa, o custo é muito grande. A obrigação tem que ser cumprida pelo Estado. E nós queremos reforçar, não venha para cá, por quê? Porque sua perícia médica tem que ser realizada na cidade em que você mora. Por conta disso, nós também tivemos que tomar outras atitudes. Veio o mais importante. Nós percebemos que além da perícia médica, o gasto alto, o sofrimento grande, os trabalhadores da saúde estavam se deslocando do interior para a capital, pedindo por favor a prefeitos para vir em ambulância ou em carros particulares, e aqui chegando, ou nos ônibus, e aqui chegando, sendo obrigados a esperar nas praças, a esperar nos bancos, né, de praça, que o ônibus terminasse o atendimento, o serviço com os outros trabalhadores para apanhá-lo e levá-lo para o interior. Muitas vezes, com quase 16 horas de viagem, né, sem tomar um banho, sem se alimentar direito. E aí foi que veio uma decisão nossa, uma decisão forte, uma decisão segura, que foi adquirir a casa de apoio. Com a casa de apoio, o trabalhador do interior não sofre mais. Ele tem uma casa muito bem equipada, toda mobiliada, com colchões ortopédicos, TV de LCD, e como nós estávamos incomodados, que o trabalhador era obrigado a assistir apenas esses 3 canais principais que alienam todos os dias nossa sociedade, com essas novelas idiotas, com esses passatempos idiotas, não é? Dizendo só o que as pessoas, o que os empresários, o que o capital quer dizer. Nós fizemos um contrato com a Claro e agora o trabalhador tem 180 canais de televisão, ou seja, TV fechada, para aprender, para se instruir, para se esclarecer, para aumentar os seus conhecimentos. Isso sim é uma ação, e é uma ação que vai ser permanente, porque nós não queremos ver o nosso trabalhador sofrendo. O nosso trabalhador tem que ter o apoio da entidade a qual ele está ligado. Todos sabem, e nós divulgamos isso nas unidades, que o Sindsaúde nada tem a ver com o SACEP. Mas a incompetência do governo de administrar o SACEP, não aceitando como plano de saúde, ela é gritante. O governo divulga para todo o país que a saúde de Pernambuco está uma beleza. Ora, o governo não consegue nem organizar o SACEP. O SACEP é pago com o nosso dinheiro, retirado na fonte, com um complemento do governo que é abaixo do que ele deveria fazer. Mas o SACEP, como todo mundo sabe, é um fiasco. Desorganizado, as marcações são complicadas e o atendimento muito aquém do que a gente deseja. Uma verdade seja dita, o pessoal do interior sofre bem mais que o da capital.
O SACEP não presta o serviço que deveria prestar. E o pessoal do interior paga para o pessoal da capital ter um serviço do SACEP que aí não passa de regular. Agora eu pergunto, por que o governo não ajusta, não tem competência para administrar o SACEP? Porque não quer. É uma decisão política e ele não está interessado nisso. O SACEP negou durante muito tempo e continua negando alguns tipos de atendimento, alguns tipos de serviço. Mas o sindicato tem batido forte nisso. O sindicato foi obrigado a entrar com várias ações contra o SACEP para dar direito ao trabalhador a medicações ou determinados exames que não se encontram na grade. Nós não queremos saber de grade. O trabalhador paga com dificuldade e paga rigorosamente em dia e precisa de um serviço de qualidade. Já realizamos inúmeras audiências públicas. O conselho que preside o SACEP apresenta deficiências, mas nós não queremos nem culpar esse conselho. Na verdade, é o governo que não tem interesse em organizar o SACEP para que o trabalhador tenha um serviço de saúde decente. Vejam bem, além de não propiciar nada para o trabalhador, nem a saúde que o trabalhador paga, ele consegue atender a contento. Desde que iniciamos nossa luta, nosso mandato à frente do sindicato, havia uma reclamação permanente dos trabalhadores com relação ao lazer, com relação ao entretenimento e também quanto à cultura. A gente sabe muito bem que isso seria função de uma associação, não de um sindicato. Mas quando vimos que havia um interesse por parte de uma oposição em implantar uma associação, mas essa associação, para ela ser implantada, foi necessário que algumas pessoas pedissem para que os trabalhadores se desfiliassem do Sinsaúde, então nós fomos para o confronto. Somos democráticos, achamos que toda a categoria tem que ter uma associação, no entanto, que fosse feita nos moldes normais, sem o abuso, sem denegrir a imagem da entidade, sem desqualificar a gestão. Como isso não aconteceu, passamos a ofertar ao trabalhador um direito dele, que foi o lazer, que foi o entretenimento. Implantamos inicialmente o café da manhã, cuja finalidade era homenagear o trabalhador, ou foi homenagear o trabalhador no seu dia 1º de maio. Dia 1º de maio, o governo não lembra do trabalhador, mas o sindicato